chegou a Sagrada Assembleia da Festa das Trombetas. Hoje, com o título do sermão, Arrependimento e o Caminho para o Reino dos Céus, vamos confirmar, através dos ensinamentos da Bíblia, que para voltarmos para o céu, a obra graciosa do arrependimento deve acontecer e que para realizar esse arrependimento, devemos pregar a todas as nações a verdade da nova aliança que Deus nos concedeu. Confirmemos que precisamos de tal devoção e dedicação. Nós somos anjos que pecaram no céu e foram expulsos para esta terra. Se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos outra escolha senão ir para o inferno para sempre. Este seria o nosso destino. Só compreendendo e percebendo corretamente o nosso passado é que podemos encontrar a verdadeira resposta à pergunta: por que é que todos aqueles que acreditam em Deus dizem que somos pecadores? Como nós sabemos muito bem, a festa das trombetas é uma festa em que Deus permite que as pessoas toquem trombetas 10 dias antes do dia da expiação para fazer os preparativos para esse dia. No passado, para os israelitas do Antigo Testamento, o período entre a festa das trombetas e o dia da expiação, 10 dias, era um tempo de arrependimento durante o qual eles refletiam seriamente sobre todos os seus pecados e transgressões passados, confessando-os a Deus. Esta é a semana de oração do dia da expiação. Não seria exagerado dizer que se trata de uma festa de arrependimento. É claro que, ao longo dos 365 dias do ano, em cada momento, aproximamo-nos gradualmente de Deus através do arrependimento. No entanto, podemos dizer que a altura em que Deus transmite o maior significado de arrependimento é o período entre a festa das trombetas e o dia da expiação. A Bíblia não diz que os anjos que pecaram no céu e foram expulsos para esta terra não podem regressar sem a permissão de Deus. Perdão dos pecados. O que é que Deus fez para nos conceder o perdão dos pecados? Deus passou por todo o sofrimento de oferecer o seu próprio corpo em nosso lugar e até morrer na cruz. Quando consideramos que Deus nos deu a esperança de voltar ao céu e tornou o nosso futuro mais brilhante através de tal processo, devemos dar graças, glória, honra e louvor ao Pai e à Mãe Celestiais, enquanto nos esforçamos para avançar em direção ao céu. Examinemos cuidadosamente esta verdade através das palavras de Deus escritas em Lucas, capítulo 5. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos. Quem é que ele veio chamar? E sim pecadores, ao arrependimento. Quando Jesus desceu a esta terra, vindo do reino dos céus, ele tinha um objetivo claro. Ele veio a esta terra para levar os pecadores ao arrependimento e para os salvar. Então, quando Jesus disse: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, a quem se refere esses pecadores? Quem são eles? Não se refere a nós? Todas as almas desta terra são pecadores do céu. A Bíblia ensina-nos que o próprio Deus desceu a esta terra em carne e osso para salvar as almas que pecaram no céu e para as levar ao arrependimento. Voltemos ao livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라고 했습니다. Como podemos ver aqui, é muito claro que somos, sem dúvida, pecadores. Todos os profetas nos informam e dão testemunho disso através da Bíblia. Está escrito que se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus o mentiroso. Por que é que Deus o expressa desta forma? Deus revela-nos que somos pecadores que desceram a esta terra. Então, qual é a origem do pecado? Deus já nos informou, através da história do rei da Babilônia e do rei de Tiro, que o pecado tem origem no reino eterno dos céus. Além disso, Deus esclareceu-nos através do Apocalipse, capítulo 12, sobre as almas que pecaram no céu e foram lançadas na terra, e através da cidade de refúgio na lei de Moisés em Números, capítulo 35, que nós pecamos e fomos lançados para este planeta, a cidade de refúgio espiritual. É por isso que está escrito que, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios e fazemos de Deus um mentiroso. Passemos ao livro de Isaías, capítulo 50. Vejamos o capítulo 50, versículo 1, de Isaías. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Por que é que foram vendidos? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Entre todos os acontecimentos que tiveram lugar no céu, o profeta Isaías mostra-nos que fomos a causa da vinda da Mãe Celestial a esta terra, e fomos também a causa da vinda do Pai Celestial em carne e osso a esta terra. Vejamos o capítulo 53, versículo 1, de Isaías. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Dor e o sofrimento de quem é que ele assumiu? E as nossas dores levou sobre si. Deveríamos ter suportado. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado. Por causa das transgressões de quem é que ele foi traspassado? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vejamos o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair. Sobre quem? Sobre ele a iniquidade de nós todos. Antes de Jesus vir a esta terra, Deus explicou, através do profeta Isaías, sobre o Messias, Cristo, que apareceria no futuro. Acontece que foram os nossos pecados e transgressões que levaram a Mãe Celestial a vestir a tenda de carne e que fizeram com que o Pai Celestial fosse traspassado, ferido, açoitado, ridicularizado, desprezado. Tudo isto aconteceu por causa dos nossos pecados. É por isso que Jesus disse que ele veio a esta terra para levar os pecadores ao arrependimento.
Algumas pessoas dizem: vivi corretamente sem cometer um pecado até hoje, mas sempre que vou à igreja, dizem que eu sou um pecador. Isso faz-me sentir mal. Por que é que dizem que eu sou pecador, quando eu não pequei? Claro que há pecados que cometemos nesta terra, mas o nosso pecado fundamental é aquele que cometemos contra o Pai e a Mãe Celestiais. Uma vez que cometemos um pecado tão grave no céu e fomos banidos para esta terra, não há outra forma de voltarmos ao céu. Sem o santo sacrifício do Pai Celestial, ou seja, sem a morte do sumo sacerdote mencionada no Antigo Testamento, nunca poderemos voltar ao nosso lar espiritual, o reino dos sãos. Por outras palavras, sem o seu sacrifício, o caminho para o perdão dos pecados não se abriria. Este é o ensinamento da Bíblia. Hoje, reflitamos cuidadosamente sobre a razão dos numerosos sacrifícios do Antigo Testamento e sobre o que Deus nos queria ensinar. Ao fazê-lo, devemos perceber que, mesmo que nos arrependamos, confessemos e busquemos o perdão diante de Deus 1 milhão de vezes, sem esse sacrifício de Deus, não haveria maneira de voltarmos ao reino dos céus. Passemos ao capítulo 1 de Efésios. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: no qual temos a redenção. Como podemos ter a redenção e o perdão dos pecados? Pelo seu sangue. Sem o derramamento do seu sangue, nunca poderá haver perdão dos pecados. Sem o sacrifício de Deus, sem a sua morte, não haveria absolutamente nenhuma maneira de ser aberto esse caminho. Para abrir esse caminho, Deus voltou a esta terra em carne e osso na sua segunda vinda, estabelecendo a grande aliança para perdoar os nossos pecados. Não será essa aliança a nova aliança? Por isso, a nova aliança engloba profundamente o perdão dos pecados. Uma vez que a nova aliança contém o sacrifício do Pai e o sacrifício da Mãe, sua morte sacrificial por nós, seus filhos, o caminho e a porta para o reino dos céus foram abertos para nós. A porta do céu nunca poderia ser aberta por outra coisa. Só entregando a eles essa dor e esse sofrimento é que poderíamos entrar no reino dos céus. Assim, sempre que tivermos algum problema com irmãos e irmãs, devemos pensar: quanta dor deve ter sentido o pai? Quanto sofrimento deve a mãe ter suportado? No caminho para o reino dos céus, por vezes tornamos-nos teimosos por causa de desacordos triviais entre irmãos e irmãs e voltamos-nos para o nosso próprio caminho. Em vez de nos agarrarmos a esses pensamentos mesquinhos e negativos, olhemos sempre para Deus, pensemos em grande e tenhamos uma fé madura. Portanto, a nova aliança é a aliança da verdade que foi estabelecida através da sua morte, derramando o seu sangue de sacrifício. Vamos para Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem é aquele que estabeleceu a nova aliança? É o próprio Deus. Só Deus pode fazer esta obra. Só Deus a pode estabelecer. Nenhuma quantidade de sangue de ovelha, nem de cabra, pode abrir as portas do céu. Só o sangue precioso do Cordeiro pode abrir as portas do céu para que as almas que pecaram no céu e foram lançadas nesta terra possam regressar ao reino dos céus. Qual é, então, a aliança que só Deus pode estabelecer? Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Quem disse isto? Deus. Passemos ao versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei. Que é que Deus vai perdoar? As suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Em última análise, através desta nova aliança, o que é que Deus faz em relação a todos os pecados que a humanidade cometeu no céu? Ele perdoa todos os pecados e abre o caminho para que a humanidade retorne ao reino dos céus através da nova aliança. Uma aliança regada com o santo e precioso sangue de Deus. Por esta razão, se ligarmos as cenas de Mateus, capítulo 26, e Lucas, capítulo 22, quando Jesus proclamou a nova aliança, não terá ele chamado ao vinho da Páscoa o meu sangue e explicado o significado desse sangue. Ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E no dia seguinte, não derramou ele o seu sangue na cruz? Deus veio a esta terra em carne e osso, mas as pessoas zombavam de ele, chamando-lhe de seita nazarena e apontando-lhe o dedo. Sempre que ele falava das mais pequenas coisas acerca do céu, os judeus, os fariseus, os doutores da lei atacavam-no severamente. Por favor, pensem no facto de que o próprio Deus veio a esta terra, a cidade espiritual de refúgio, mas ninguém o acolheu ou aceitou. Talvez se nós fôssemos filhos que sempre tivessem dado alegria ao pai e à mãe, eles tê-lo-iam feito. No entanto, nós cometemos pecados imperdoáveis e fomos lançados a esta terra. Por que é que eles viriam até esta terra por causa de filhos tão miseráveis? Satanás exigiu o sangue de Cristo, dizendo: queres salvar os teus filhos, tens de derramar o teu sangue. O nosso pai e a nossa mãe ofereceram-se de boa vontade para salvar todos os filhos. É assim que o nosso pai e a nossa mãe são grandiosos. Como é possível que não observemos plenamente o primeiro mandamento? O teu Deus? Mais do que tudo no mundo, mesmo com toda a riqueza do mundo, nunca poderemos comprar o amor do pai e da mãe. A nova aliança em Jeremias, capítulo 31, não era apenas o perdão dos pecados a ser cumprido. Era o sacrifício dos nossos pais espirituais. O sistema de verdade que Deus estabeleceu com o seu sacrifício é a nova aliança. Quão valiosa e preciosa é esta nova aliança para nós? As pessoas podem considerá-la sem importância, dizendo: não há necessidade de observá-la, apenas a lei abolida. Mas para nós, os filhos celestiais, não há nada mais valioso e precioso. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele ordenou a Pedro e a João que preparassem a Páscoa. Vamos ver como ele celebrou a Páscoa no versículo 19. Vejamos o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Não há vinho no cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Em conjugação com as palavras de Jeremias, capítulo 31, o que é que Deus faz através da nova aliança? Deus perdoa os nossos pecados. E o que mais é que Ele vai fazer com eles? Ele disse: não me lembrarei mais dos vossos pecados. O escritor do Evangelho, Mateus, escreveu o seguinte sobre esta mesma cena:
이렇게 기록하고 있습니다. Passemos ao livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: "Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa?" E ele lhes respondeu: "Da cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Passemos ao versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: "Comei, comei, isto é o meu corpo." Ele explicou que o pão da Páscoa é o corpo de Cristo, ou seja, a sua carne. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, Jesus tinha dado graças com um cálice que continha o vinho da Páscoa. O deu aos discípulos, dizendo: "Bebei dele todos, porque isto é o..." Ou seja, o vinho da Páscoa é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Jesus estabeleceu a verdade da nova aliança, dizendo-nos que o precioso sangue de Cristo tem o poder de remover completamente todos os pecados que cometemos no céu. Reafirmou ainda, dizendo: "Esta nova aliança é derramada por vós." Graças à graça de Deus, o caminho de regresso ao reino dos céus está de novo aberto. Se Cristo não tivesse morrido assim, por mais serviços meritórios que acumulássemos neste mundo, por melhores ações que fizéssemos e por mais respeito que recebêssemos das pessoas no mundo, ainda assim não poderíamos entrar pela porta do reino dos céus. Isso é porque a porta do reino dos céus é uma instalação espiritual que só pode ser aberta com o precioso sangue de Cristo. Hoje, reflitamos cuidadosamente sobre toda esta questão. Se nós compreendermos que Deus veio a esta terra apenas por causa dos nossos pecados e até morreu pelas nossas transgressões, mostrando-nos o seu amor sem limites e até prometendo que não se lembraria mais dos nossos numerosos pecados, devemos sempre dar graças eternas, glorificar e honrar a graça do Pai e da Mãe Celestiais. Por que é que vocês acham que a Bíblia nos diz: "Alegrai-vos sempre, orai sem cessar e dai graças em tudo"? Quando compreendemos corretamente todos estes assuntos espirituais do mundo espiritual, o que é que deve surgir sempre em nós? Em vez de queixas, deve surgir sempre a gratidão. Uma vez que o Pai Celestial e a Mãe Celestial suportaram todas estas dores por nós e passaram por tal sofrimento para abrir a porta do céu, a dor que nós estamos a sentir neste caminho é incomparável. Assim, o que é que devemos fazer a toda a hora? Dar graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias inclui não só as coisas boas, mas também as coisas más, as coisas desagradáveis, as coisas de que discordamos. A palavra "todas as circunstâncias" engloba todo o tipo de coisas. Se nós tivermos isto em mente e percorrermos o nosso caminho de fé, seja qual for a situação, não seremos nós capazes de dar graças em todas as circunstâncias. Demos sempre glória e graças ao Pai e à Mãe. Irmãos e irmãs, do que é que acham que a mãe se vai lembrar? Há muitas mães presentes aqui. Desde a infância, uma criança pode ter-se metido em todo o tipo de travessuras. Mas, irmãos, sabem o que é que fica na memória de uma mãe? Só ficam as coisas boas que a criança fez. Quando uma mãe estava cansada, o seu filho disse-lhe: "Mãe, não tens andado muito cansada ultimamente?" E massageou-lhe os ombros. Mesmo que tenha sido feito somente uma vez na vida, a mãe recorda-o. Ela esquece as dezenas de milhares de travessuras do seu filho. É assim que uma mãe se lembra do seu filho.
O que é que Deus diz sobre os nossos inúmeros pecados? 그 많고 많은 죄를 어떻게 한다고요? Não me lembrarei mais dos vossos pecados. Aquele que disse, não me lembrarei mais deles, é o nosso Pai e a nossa Mãe Celestiais. Em vez de nos agarrarmos e acumularmos no nosso coração uma única falha dos nossos irmãos e irmãs como um fardo, devemos livrar-nos de todas essas coisas, pensando no Pai e na Mãe. 가질 것이 아니라 아버지 어머니를 생각하면서 그런 모든 것은 다 털어내야 되겠습니다. Em vez disso, devemos pensar, mesmo que eu tenha cometido atos muito piores, o Pai esquece-os todos. 기억 속에 다 지워내 주시는데 Porque é que eu vivi uma vida de discórdia, não conseguindo harmonizar-me e tornar-me um só por causa de algo trivial? 이런 삶을 살았는가 말이에요. Deus morreu na cruz não só por nós, mas também por esses irmãos e irmãs. 달리셨을 것인데 Se existem conflitos e desconforto nas nossas relações que nos impedem de nos aproximarmos, o que é que devemos fazer a partir de agora? 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님의 Como filhos de Deus, não nos esqueçamos de nos tornarmos aqueles que podem cuidar dos membros da nossa família de Sião e de toda a humanidade com o grande amor que recebemos de Deus. 돌아볼 줄 아는 그런 여러분과 제가 꼭 되도록 합시다. As nossas diligentes atividades de pregação têm também como objetivo espalhar o amor do Pai e da Mãe a todas as pessoas do mundo. Quando nós pregamos, guardem a nova aliança, não estaremos, em última análise, a dizer-lhes para regressarem a Deus que perdoa graciosamente os pecados? Por isso, vamos partilhar as boas novas. Vamos espalhar a palavra de Deus a todos os nossos vizinhos, familiares, amigos e parentes. Quando nós damos o nosso melhor para entregar o amor e o sacrifício do Pai e da Mãe, este ato em si mesmo será reconhecido por Deus. Durante os 10 dias da semana de oração, desde a festa das trombetas até ao dia da expiação, gravemos profundamente nos nossos corações este grande e nobre amor de Deus. Pedindo-vos que se tornem filhos de Deus Todo-Poderoso e o sigam fielmente até ao fim. Para onde quer que Ele vos conduza, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.